Meus caríssimos irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus pela sua vida e pela oportunidade que Ele nos tem concedido de estarmos juntos para estudarmos sobre quem Ele é, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo aplique de maneira profunda ao seu coração esta revelação. Eu quero ler alguns versículos para nortear-nos e assim você possa estar preparado, como sempre tem estado. Eu continuo aqui vendo a participação de vocês, os comentários, dá um like, isso é muito bom. Você tem apertado o sininho para ser notificado, tem compartilhado essa mensagem. Irmãos, isso é um privilégio, você ter acesso a isso. Eu tenho procurado de várias formas tornar você conhecedor de uma revelação da parte do Pai, porque aquilo que nós vivemos e desfrutamos em Deus, nós precisamos levar mais longe. E a gente tem que aprender a valorizar a dedicação, o estudo daqueles que ministram a nós. Hoje eu reconheço isso. Por isso nós recebemos, investimos, nos dedicamos e amamos aquilo que chega a nós. A Bíblia chegou a nós. Você teve que investir em uma Bíblia. Se você não ganhou de presente, invista, compre uma Bíblia. E qualquer dia eu quero dar um estudo para você sobre comprar. Olha, tem coisas que você investe para ir embora. Outras coisas você vai investir para ficar eternamente dentro de você. E vai te levar a romper em várias áreas da vida. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem ou para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Jesus Cristo, parte 4. Vamos lá. O próximo texto é o texto do profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. E eu vou ler o 6 até o versículo 7, ok? Até o versículo 7. Eu quero te apresentar Jesus Cristo. Você percebe que é um nome composto. E você vai entender por que as Escrituras trabalham isto de maneira muito profunda. Eu lancei agora, recente, aí, um e-book falando de alguns P's que respondem a muitos dos nossos porquês. Alguns de vocês já adquiriram. Escute isso. Em breve, eu creio que vai sair também 2 se fazem necessários. 2 se fazem necessários. 3 é completo. Nós vamos aí trabalhando juntos e vocês vão caminhando nesse processo junto comigo. Louvado seja Deus. Olha, escute isso. Diz assim o versículo 6 de Isaías 9: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui está Jesus. Nós já temos falado sobre quem Ele é, ok? Então Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da Paz. Então aqui está revelado claramente não só a humanidade de Cristo em Jesus, mas a sua divindade no Cristo. Mas o que mais me impressiona, e agora você vai entender por que eu li lá no início 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz.
Olha, por isso que Jesus é para nos ensinar o caminho, ele é Salvador, ele foi para a cruz e ele foi crucificado, ok, mas ele ressurgiu em glória e poder, e ele reina assim soberanamente, eternamente. Em breve ele virá desta forma, não como ele veio a primeira vez. Ele virá não mais como cordeiro, porque ele é cordeiro, mas ele virá como leão. Mas uma coisa que me impressiona aqui em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 9, versículo 6, é que o governo está sobre os seus ombros, não está nas suas mãos. Eu quero te falar sobre a palavra da cruz, só para você começar a refletir no poder que foi revelado naquela cruz. A cruz de Cristo, ela é uma chave. Governo, autoridade. A cruz é uma chave, mas é interessante que é um governo que não se carrega nas mãos, mas que se carrega nos ombros. Jesus traz sobre os seus ombros. É por isso que Mateus capítulo 11 fala sobre o jugo. O jugo é o que você traz sobre os ombros. O jugo é suave. O fardo não é o jugo é o que te liga a Cristo. O fardo é o que você está carregando. O jugo é suave, se coloca nos ombros, ok? Te liga a Jesus. Suave. E o fardo, aquilo que você vai carregar com Cristo, se torna leve. Então, há um caminho e um princípio poderoso que as Escrituras nos revelam a respeito de Jesus Cristo. Então, maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Com quem você tem se aconselhado? Ame as Escrituras e busque conhecer daqueles que trazem das Escrituras revelações mais profundas. É tempo da igreja sair da superficialidade e adentrarmos em lugares mais profundos para vivermos o Evangelho. Esse Evangelho que nós temos falado muito sobre ele aqui. Maravilhoso conselheiro, Deus forte é Jesus Cristo. Não aceite o espírito do anticristo que negue que o Cristo veio em carne. Não aceite esse sistema. Olha, você sabe que tem um sistema que nega a divindade de Jesus. Cuidado com as seitas e heresias. Cuidado, não rejeite. Esse é o espírito do anticristo. Porque, como eu disse anteriormente, o espírito do anticristo é pró-Jesus. Ele rejeita a cruz. É por isso que Pedro não queria deixar Jesus ir para a cruz quando ele se deixou ser influenciado por cogitações humanas e não espirituais. E é por isso que quando Jesus estava na cruz, algumas pessoas zombaram dele, escarneceram e disseram: desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Esse é o espírito do anticristo. Que Jesus salve Jesus, mas nós vimos que Jesus, ele não se salvou para nos salvar. Jesus, que tinha a agenda do Pai, tinha que ir para a cruz, e ele morreu nesta cruz poderosa, porque ele estava nela. E agora é a cruz vazia. Escute isso, ele morreu na cruz. Jesus quer nos conduzir ao Pai. O Cristo quer nos introduzir no Pai. Ele em nós e nós nele. É o Evangelho em plenitude. Esse é o Evangelho do reino. Esse não é o Evangelho da religiosidade, da filosofia, ideologia humana e nem cientificismo. Não é, irmãos. Você tem que crer na palavra de Deus. Essa palavra que eu estou ministrando aqui pode ser loucura para os que se perdem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos ela é
poder de Deus. Existe um poder e uma autoridade, eu não preciso nem falar aqui que tipo de poder é esse, porque nós já estudamos sobre aí os tipos de Cristos, de evangelho que se prega por aí. Existe um Cristo morto, um Cristo fraco, um Cristo derrotado, que é apresentado numa cruz. Esse não é o Cristo, esse é o homem Jesus, o servo sofredor, mas ele já ressuscitou, mas eles querem apresentar e dizer que esse é o Cristo. E ali está um homem que eles dizem ser iluminado, mas que não pode transformar a vida, que não pode libertar, que não pode curar, que não pode fazer nada por ninguém, que na verdade está mais precisando de ajuda do que pode ajudar alguém. Mas nós estamos apresentando o Cristo. Esse é o evangelho do reino. É esse que transforma você de dentro para fora, que muda a sua mentalidade antes de mudar seu comportamento. E quando a sua mente é renovada, você começa a fluir em coisas mais profundas. E são duas coisas também, mas elas se unem. O natural e o sobrenatural. Tem muita coisa que é natural, outras coisas são sobrenaturais. Porque o homem Jesus, ele veio e se manifestou assim, como um de nós. Ele era como um de nós. Mas quando ele se revelava como Cristo, alguma coisa extraordinária sempre acontecia. E é por isso que nós precisamos ser introduzidos no Pai por entendimento do Cristo. Não um lugar, mas uma pessoa. Quem Ele é em nós e quem nós somos nele. Ah, como o meu coração se alegra, irmãos. Ah, como eu desejo que você comece a desfrutar de coisas mais profundas em Deus. Esse evangelho não ignora a cruz, irmãos. A cruz é real. Nós temos que carregar a cruz, nós temos que negar a nós mesmos. A cruz não diz respeito à dificuldade financeira, a cruz não diz respeito às doenças que nós temos que enfrentar aqui na terra, não. A cruz diz respeito à nossa consciência de que nós já abrimos mão de tudo por amor a Ele. E a cruz que nós carregamos é exatamente naquilo que Ele faz na nossa vida, sermos o quê? Criticados, caluniados, zombados, escarnecidos, perseguidos, sim, rejeitados como Ele foi. A nossa cruz é porque, por amor do nome dEle, nós somos odiados. Isso tem a ver com a cruz que carregamos e não tem nada a ver com aquilo que colocaram na nossa mente. Tem pessoas que usam a expressão, mas minha cruz está pesada. Ele está falando da luta financeira, ele está falando da luta dele com o filho ou com a filha, ou ele tem uma dificuldade com o pai, dificuldade com a mãe. Que cruz pesada. Não é dessa cruz que Jesus está falando. A palavra da cruz é poder de Deus. Não é dessa cruz que Jesus está falando, né? Então, pessoas doentes, eu estou lutando com uma enfermidade, que cruz pesada, meu Deus. Aí você começa a reclamar, murmurar, você não entendeu o Cristo. O jugo é suave, o fardo é leve. Isso não significa que nós não vamos ser o quê? Afrontados, confrontados, né? Afrontados também, rejeitados. A gente precisa crescer em entendimento para que essas coisas não nos façam prostrar, mas para que nós possamos sair mais fortes da provação da nossa fé. Deus quer te encher de graça, de sabedoria, de entendimento. Entenda. Vamos pensar. Deus forte. Pai da eternidade. Pai da eternidade. Ele é o Pai eterno. O Pai eterno é Jesus Cristo. E eu creio que você entende que nós, quando compreendemos o Cristo, nós nos movemos da eternidade para a terra. Nós nos movemos do espiritual para o natural. Nós vivemos para a eternidade, a partir da eternidade. Esse mundo para nós é passageiro quando você entende o Cristo. Ele é o Pai da eternidade.
Então, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Príncipe da paz. E essa paz está faltando a muitas pessoas. E eu não vou ministrar sobre paz, mas você sabe que o próprio Jesus diz: não vou lá dou como o mundo a dá. É uma promessa que ele cumpre. Ele te dá a paz e a paz se torna um árbitro no seu coração. Ela é o juiz no seu espírito e determina sobre as suas escolhas e decisões. Como é bom quando a gente entende isso. Então vamos mais adiante, porque agora, entendendo que a cruz é necessária por causa de Jesus, mas nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. Agora a igreja se move nesse entendimento, a partir da cruz, depois da cruz. Eu quero te mostrar algumas coisas mais sobre essa composição do Evangelho que traz uma unidade. Elas se fazem necessárias, duas coisas se fazem necessárias, três são essenciais, completa o propósito. É por isso que vocês sabem que a minha temática aqui é Essência 3, que eu chamo de códigos da vida, códigos de sabedoria. É o código 3. Mas nós precisamos aprofundar mais nisso. E eu tenho, em graça de Deus, servido a vocês com aquilo que Deus tem me dado. Olha para você ver. Vamos lá. Pegando aí algumas composições. Jesus Salvador, só que ele é o Cristo ungido. Salvação e unção se manifestam na revelação completa de Jesus. Jesus Salvador, Cristo, o Messias ungido. Jesus Salvador, só que ele é Cristo Senhor. Eu lembro de uma época de seminário e aquilo ficou na minha mente durante muito tempo, e à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai compreendendo melhor, estudando as Escrituras, amando a palavra de Deus, a gente vai compreendendo melhor. O meu professor disse o seguinte: a maioria das pessoas querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Todo mundo quer um Salvador, mas não quer um Senhor. Cristo vai trazer senhorio sobre a sua vida. Pode ter certeza disso. Ele não só te salva de algo. Ele não só te salvou, te livrou dos seus pecados, dos seus enganos, das suas ilusões. Não. Ele não só te salvou de algo. Ele te salvou para algo. Então ficar se gabando e dizendo: mas eu já sou salvo, está tudo bem. Você não entendeu o Cristo. O senhorio agora vai te fazer se mover nos propósitos do Cristo, para trazer glória para o Pai, exaltação ao nome de Jesus Cristo. Será o seu testemunho real de vida. Jesus manifesta a graça, mas a Bíblia diz que ele, quando se manifestou na terra, em João capítulo 1, ele veio cheio de graça e verdade. Então nós vemos um evangelho cheio de graça, mas não é suficiente. Não adianta graça se não há verdade. É as duas coisas, mais uma vez, se unindo. Muita verdade, mas sem graça, também não cumpre o propósito. Um evangelho de muita verdade, sem graça, ele é um evangelho inflexível. Ele tem a ver com aqueles evangelhos que nós já estudamos lá anteriormente aqui nos vídeos áudios. Olha, Deus é perfeito, Deus é perfeito. Verdade sem graça é capaz de matar as pessoas, mas a graça sem verdade mantém as pessoas na ignorância. Vamos mais adiante. Cheio de graça e verdade. Jesus é graça.
Cristo, conhecimento. Eu amo esse texto de Pedro. Deixa eu só ver se está aqui anotado aqui para eu compartilhar com você. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça, favor imerecido, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim como agora, como até o dia eterno, eternamente. Então tem pessoas que querem graça, mas não querem conhecimento. Eu estou unindo, as duas coisas precisam se unir. Sabe, irmãos, a graça é favor benevolente e merecido. Você não tem como comprar a sua salvação. É de graça. Mas o conhecimento pode exigir de você investimento. Você não fez nada para ser salvo. Mas o que você tem feito para conhecer? Para conhecer, você investe em conhecimento? É claro, irmãos, que a graça e o conhecimento de Cristo aqui nesse contexto está falando de quê? Está falando não só da experiência, mas também da realidade de Cristo. Há um desequilíbrio aí, muita graça, mas pouco conhecimento. Pouco conhecimento. Agora, alguns têm conhecimento profundo de muitas coisas do Evangelho, mas não tem graça. Não tem graça. É por isso que eu digo que a graça te torna uma pessoa graciosa. Alguém disse que a graça te dá asas para voar, mas o conhecimento é que te dá raízes para não se perder. Tente imaginar, é como uma pipa, né? Ela precisa estar na mão do dono e ela sempre vai voltar para depois voar novamente. Irmãos, graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto hoje como a eternidade. Eternidade temporal se une em Cristo Jesus. Vamos em frente porque o nosso tempo é pouco, está bem corrido, mas nós vamos em frente. Vamos lá. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Muitas das coisas que eu estou falando aqui, se você quiser encontrá-las de maneira composta, você vai encontrar na carta de 2 Pedro. Depois você leia essa carta inteira e você vai ver palavras compostas para dar entendimento. 2 Pedro traz várias revelações sobre essas palavras compostas, mas elas não podem estar separadas, elas precisam estar juntas. Vamos lá. Vida e piedade. Vida e piedade. Não é apenas vida, mas é piedade, retidão. Não é apenas santidade, é retidão também. Santidade diz respeito à mentalidade. Retidão diz respeito a comportamento. Vida e piedade. A maneira como Cristo se manifesta. Deixe-me compartilhar isto com você aqui em 2 Pedro 1. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido dado tudo que é preciso que diz respeito à vida e à piedade. E já nesse versículo deixa eu te falar de outras coisas compostas para cumprir a unidade. Pelo pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Não é um conhecimento superficial daquele que nos chamou para duas coisas: a sua glória e virtude. Glória e virtude.
Olha, em Hebreus 2,7 fala que o Cristo foi coroado de glória e honra. Quando você vai para o Salmo, diz que na criação, Salmo de número 8, fala que ele também nos coroou com glória e honra, mas isto nele, lá é o propósito original, a essência. O homem perde essas coisas pela falta de conexão com o Cristo. O Evangelho não é apenas ver, mas é ouvir. Você ouve e testemunha com seus olhos aquilo que ele faz. Mas não é apenas ouvir. Não é apenas ouvir, mas é ouvir e entender. Ouvidos espirituais, olhos espirituais, as duas coisas. Isso é o Evangelho em sua totalidade. Olha para você ver. Eu amo Hebreus 4,12. Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. As duas coisas. Ela é capaz de penetrar até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meu Deus, que palavra poderosa! Ela é viva, é eficaz, ela é funcional, ela tem aptidão, ela é apta para te discernir. É a palavra de Deus. A Bíblia fala em Hebreus 10:20 que pelo sacrifício de Cristo na cruz, abriu-nos acesso ao Santo dos Santos, o véu foi rasgado, a sua carne, e a Bíblia nos fala que foi preparado para nós um novo e vivo caminho, o Nil. Cuidado com o que é novo, mas não é vivo. Sabe, em outros vídeos, nós vamos aprofundar em coisas, porque eu sei que desperta não só a mim querer falar de muitas coisas, mas desperta a você também querer ouvir. Eu creio se o Espírito Santo está ministrando no seu coração. E aí, eu vou precisar de tratar alguns estudos específicos, mas nós estamos aqui no YouTube e você vai ter várias oportunidades de aprofundar em estudos. Mas eu preciso concluir aqui por causa do tempo. Vamos lá. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. A bondade e a misericórdia se unem. Salmo 23, versículo 6. O Salmo 84, versículo 11 fala que o Senhor Deus, ele é sol e escudo. Ele não só ilumina, mas ele protege. Porque o Senhor é sol e escudo. Ele dá graça e glória. Graça e glória. Esse é o nosso Deus. Por isso, irmãos, nós fomos chamados para ser sal e luz. As duas coisas. Mateus 5, versículo 13 e 14. Nós somos sal da terra e luz do mundo, mas essas coisas se ligam. Por quê? Porque o sal você sente o sabor, mas você não vê. É invisível. Já a luz você é capaz de ver. Talvez você está vendo aqui no fundo luz. E ao meu redor também. Mas você não pode tocar. Esse é o mistério de Cristo em nós, a esperança da glória. Um forte abraço. Amo vocês e em Cristo avançar.